Quem de nós não gosta de resolver enigmas? Principalmente se são interessantes e estão por perto. Um desses enigmas não foi resolvido por séculos. Talvez você possa resolvê-lo agora. E nesse episódio eu vou contar sobre um enigma que ninguém consegue resolver há 200 anos. Vamos nessa. Se é canadense, existe uma ilha que vem incomodando as pessoas há 200 anos. Seu nome é Oak Island. O território da ilha é coberto de carvalho e visualmente não é diferente de centenas de outras ilhas. Então, o que é que incomoda tanto as pessoas? Uma mina, que foi descoberto na ilha no século XVIII. Mas o que poderia estar escondido ali? A versão mais simples diz que é um tesouro de piratas. Mas então, como eles conseguiram construir esses cofres subterrâneos? Há também versões de que é o tesouro de algum governante francês ou o tesouro dos Incas. E essa não é a lista completa. Em 1795, 3 adolescentes, Daniel McGuinness, Anthony Vaughan e John Smith, estavam nessa ilha. E olhando ao redor, eles encontraram a entrada da mina quase completamente preenchida. Eles começaram a escavar com grande entusiasmo e encontraram uma laje de tábuas de carvalho com 3 metros de profundidade, mas o tesouro não estava enterrado ali. A missão teve que ser abandonada, mas apenas por um tempo. Alguns anos depois, os amigos voltaram para a ilha já adultos e se juntaram a um capitão aposentado, Joe Sellers, que havia comprado o terreno. O trabalho intenso começou. Quebrando cada vez mais divisórias de travessas de carvalho, os escavadores mergulharam a uma profundidade de 10 metros e descobriram uma laje de carvão. Em seguida, encontraram uma espessa camada de argila, intercalada de fibras de coco e outras placas de toras, mas não tão maciças quanto as primeiras, mas a uma profundidade de 24 metros. Eles tiveram uma surpresa na forma de uma espessa camada de massa de navio e conseguiram rompê-la, mas as surpresas não acabaram aí. Uma rocha plana foi encontrada, com uma pequena inscrição criptografada esculpida nela. Isso foi decifrado, mas só depois. E dizia: 40 pés abaixo, 2 milhões de libras estão enterrados. Depois que o texto foi descoberto, uma coisa desagradável aconteceu. O lugar foi inundado por água. Depois eles encontraram um segundo túnel que levava da costa para o interior da mina. E foi decidido fazer uma explosão por lá. Após essas ações, a mina foi quase completamente drenada. Se acreditarmos no diário mantido por Joe Sellers, em 23 de agosto de 1813, o velho barril de carvalho foi finalmente extraído de lá. Mas não havia nenhuma menção no diário do que estava dentro do barril. Vamos voltar para aqueles adolescentes que começaram tudo isso. Um deles, Anthony Vaughan, conseguiu ser localizado em Londres. Como se viu, ele era o proprietário de enormes terras no Canadá e na Inglaterra. Será que os caras realmente encontraram algo depois de retornar à mina? Não se sabe com certeza. Após a primeira expedição, muitos outros caçadores de tesouro se aventuraram em Oak Island, pegando o bastão da escavação um por um. Absolutamente todos estavam convencidos de que encontrariam o tesouro escondido, mas todas as expedições terminavam da mesma maneira, sem nada. A própria ilha também mudou de mãos. Alguns sugeriram que o tesouro não estava lá há muito tempo. Foi alegadamente exportado já na primeira metade do século XX. Assim, o ouro amaldiçoado começou, por assim dizer, a se vingar. Apenas a partir daquele momento na ilha, as pessoas começaram a morrer em circunstâncias misteriosas e o equipamento caro ali estava quebrando. Nenhum tesouro foi encontrado até hoje, embora a mina tenha sido apelidada de Poço do Dinheiro. Tal coisa nunca aconteceu na história. Os caçadores de tesouro sabem onde o tesouro potencial está escondido, mas por mais de 200 anos eles não conseguem encontrar os baús. E aparentemente a ilha não quer que seu principal mistério seja resolvido. O que você acha? O tesouro ainda está lá em Oak Island ou alguém já colocou as mãos nele? Diz pra mim nos comentários e fique ligado para conhecer mais mistérios que não foram resolvidos que vão te interessar. Era uma vez um homem chamado Edward Lidscalling. Um dia ele se apaixonou perdidamente por uma garota de 16 anos e parecia estar caminhando para um casamento. Mas a noiva fugiu do altar literalmente no último momento. O coração de Edward estava partido e ele decidiu deixar sua terra natal, a Letônia. Depois de vagar pelo mundo, ele finalmente escolheu um lugar para se estabelecer. A Flórida era um lugar ideal para um homem com problemas de saúde. Lá, com suas parcas economias, ele comprou uma casa. Foi aí que a parte divertida começou. Ele morava sozinho e não tinha contato com ninguém. A princípio, ninguém suspeitava que ele estivesse construindo uma casa. Foi originalmente chamado de Rock Gate, que mais tarde foi chamado de Castelo de Coral. Foi dedicado à mesma garota que o rejeitou. Mas então o que há de mal se um homem com o coração partido está criando alguma coisa?
Em primeiro lugar, Lidscalning trabalhou sem ajudantes e somente após o pôr do sol. E segundo, ele mesmo obteve e processou mais de 1000 toneladas de blocos de cal. E esse é o enigma que ninguém entende. Como um homem que tinha 1,52 de altura e pesava 47 quilos poderia trazer blocos de calcário da costa do Golfo e formar paredes sem equipamento especial? É um mistério. Ele processou blocos gigantes para que mais tarde fosse possível construir sem cimento, empilhando os blocos um em cima do outro. O que chama a atenção é o fato de que em 1936, Edward teve que mudar o castelo de coral para outro lugar. Isso aconteceu após a notícia de que um prédio de vários andares estava planejado para ser construído em um terreno vizinho. Absolutamente todos os trabalhos de desmontagem, carga e descarga foram feitos pelo próprio Edward. E aliás, ele sempre respondia às perguntas dizendo que aprendeu o segredo dos construtores das pirâmides. Ele levou 25 anos para construir o castelo, e durante esse tempo, Edward Lidscalning nunca fez amigos. Mas ele tinha visitas. Ele até concordou em aceitar passeios e recebeu um pagamento simbólico de 10 centavos. Engenheiros, arquitetos e cientistas que foram vê-lo queriam saber o segredo da construção, mas Edward permaneceu em silêncio. Sob o nome de Castelo de Coral, existem muitas das estruturas de Edward. Eles são todos feitos de pedra ou lite. O mais impressionante do complexo é uma torre quadrada de 2 andares, com uma oficina no primeiro andar e alojamentos no segundo piso. Os cientistas ainda têm mais perguntas do que respostas. No início do século XX, um homem chamado Charles Hatfield tornou-se popular nos Estados Unidos. The Rainmaker. Foi assim que começaram a chamar o americano, embora ele fosse apenas um vendedor de máquinas de costura. E tudo porque Charles alegou ter inventado uma mistura especial de produtos químicos, capaz de causar chuva. Em 1904, começou a oferecer seus serviços por dinheiro, prometendo fazer chover por apenas $50. O clima na época estava seco e os agricultores decidiram contratar Hatfield para fazer algo para salvar suas colheitas. Tendo construído uma torre em uma alta montanha e lançando sua mistura secreta no ar, Charles tentou com sucesso fazer chover. Foi um milagre, porque choveu. O fazedor de chuva não recebeu apenas 50 pratas, mas sim $100 dos felizes fazendeiros. Sua fama atravessou o país, e apesar de um ou outro fracasso, ele estava indo bem. Em 1915, ele assinou um acordo com as autoridades locais de San Diego. Ele deveria tomar providências para encher o reservatório da barragem de Morena. No fim, sua manipulação produziu fortes chuvas que levaram a uma inundação com destruição e vítimas. Mas esse foi apenas mais uma propaganda para seu trabalho. Ele teve pelo menos 500 experimentos bem-sucedidos ao longo da carreira. Ele morreu em 1958 sem revelar o segredo. A ciência não consegue achar uma explicação lógica de como ele conseguia tal coisa. Hoje em dia, fazer chover é uma coisa que sai caro. Mas então, como isso era possível há muitos anos? Como um homem poderia fazer isso? Até agora, isso é um enigma. Em 2008, alienígenas contrataram o suíço Werner Geissele para construir uma plataforma de pouso para eles no deserto argentino. Pelo menos é o que ele diz. Segundo ele, um dia ele viu luzes no céu acima do deserto. Então, um raio de luz caiu sobre ele. E então ele recebeu uma ordem telepática para criar todas as condições para a chegada de alienígenas. Como resultado, uma plataforma de pouso em forma de estrela de 36 pontas se estendeu por 48 metros de diâmetro. O suíço alegou ter recebido uma ordem para criar a plataforma de pouso nesse formato. Mas em 2012, depois de terminar o trabalho, Werner Geissele imediatamente desapareceu dos arredores da cidade, embora muitas vezes andasse por lá antes. Os moradores brincaram que os aliens provavelmente levaram ele para casa por conta do grande trabalho. Segundo outros relatos, o homem partiu para a Bolívia ou voltou para a Suíça. De qualquer forma, permanece um mistério porque ele resolveu fazer esse trabalho. E onde podemos procurar a verdade agora?